Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Hoje eu vou responder à pergunta que me foi feita acerca dos três títulos: pastor, presbítero e bispo em o Novo Testamento. No Novo Testamento, encontramos três títulos que expressam o ministério pastoral. Não são três categorias de oficiais, como ensinam algumas denominações. Os títulos expressam, sim, ideias bíblicas do ministério e suas funções. Eu projetei o texto de Atos, capítulo 20, versículo 21, 28, este que está em destaque, que nos diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Nesse texto, nós temos uma informação importante. Cuidai de todo o rebanho, quando fala assim, ó, esse olhar, não é simplesmente ficar observando, apreciando a vista, não, é olhar no sentido de cuidar do rebanho. E diz aqui, por todo o rebanho. Isto indica o ofício pastoral. Prossegue sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apresentardes, em algumas versões, e aqui diz para apacentardes. Mais uma vez, está indicando para exercer o pastorado. Isso significa que o termo bispo, aqui está no plural, é verdade, mas bispo se refere ao ofício pastoral. Mas temos outro texto, por exemplo, 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 14, vai nos dar uma outra informação preciosa. Diz assim, vou fazer o destaque: não desprezes, isso mesmo, tá? O destaque: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Aqui já chama de presbitério, ou seja, Paulo, escrevendo a Timóteo, acentua que a ordenação de um pastor é feita pela imposição das mãos do presbitério. Nos dias atuais, vez ou outra, somos chamados, somos convidados para participar de um concílio e lá forma-se o presbitério, que é formado por vários pastores. Vamos agora para a carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, versículos 5 a 7. Diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem, as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecessem presbíteros, como já te mandei. E vai ter aquela qualificação: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de dissolução, nem são desobedientes. Note o versículo 7. Porque é necessário que o bispo seja irrepreensível como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. E vai dizer lá no versículo 9, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para quê? Para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. O que nos chama a atenção, a partir do versículo de número 5 aqui, e vou focar até o 7, é o seguinte: na carta a Tito,
Paulo, orientando-o sobre a ordenação de presbíteros, chama-os de bispos. Estes textos aqui apresentados provam esta verdade. Há 3 títulos, porém, só um ofício, o ofício pastoral. E antes de terminar, de uma forma muito sucinta, eu quero dizer o significado desses 3 títulos ou termos. Presbítero é um termo de dignidade. A palavra presbítero, na verdade, é uma transliteração, isto é, não foi traduzida. Algumas versões fazem a tradução e coloca, ao invés de presbítero, a sua tradução, cujo sentido é ancião. Presbítero significa ancião, é um termo de dignidade. Dentro da comunidade judaico-cristã, aqueles judeus que se convertiam a Cristo, o ancião merecia respeito em virtude de suas experiências de vida. Mas não só o respeito, mas honra também. Esse termo presbítero vai ocorrer, por exemplo, lá em Atos capítulo 11, versículo 30, e também Tiago capítulo 5, versículo 14. O segundo termo é bispo, tem um sentido de superintendência. Bispo dá a ideia de administrador, um curador. Era dada não apenas esse título, ou a gente dentro do contexto eclesiástico, mas foi aplicado ou empregado aqui para a igreja cristã, mas o episcopos era um título dado às pessoas que tinham a função de vigiar, fiscalizar, fiscalizar principalmente as embarcações. Os gregos e os romanos usavam este termo para designar superintendente de obras profanas e em sentido sagrado. A gente vai observar que o bispo, como o pastor, tem a responsabilidade de ver que o serviço de outras pessoas seja bem feito. O pastor, ele não é um faz-tudo, é alguém que vai aperfeiçoando os santos, ensinando, os santos de Deus vão trabalhando e o pastor vai supervisionando o serviço dos crentes. Esta é, pelo menos, a ideia que nós temos. E o terceiro e último termo que nós temos é o quê? Pastor. É um termo mais de ternura. O título mais antigo é o de presbítero, mas no Arraial Batista, o que mais se arraigou é o de pastor, embora só vai ocorrer uma vez nas epístolas do Novo Testamento, com a significação que conhecemos. E este único versículo se refere ao versículo 11 do capítulo 4 de Efésios. Resumindo, nós temos o quê? 3 títulos: pastor, bispo e presbítero, que expressam o ministério pastoral. Não são 3 categorias de oficiais, mas são 3 títulos que expressam esse ofício pastoral. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo. E pode deixar a sua pergunta que em tempo hábil a gente produz e faz aqui um vídeo dando uma resposta.